Boa tarde, estamos aqui no CAIC Bernardo Sayão, onde vamos fazer o trabalho sobre a transferência de professor para aluno e aluno para professor. Como essa transferência ocorre e como está sendo hoje em dia essa transferência de professor para aluno. Estamos aqui com a professora Cida, que foi escolhida pelo professor Augusto, que é psicopedagogo, para poder explicar mais essa transferência de professor e aluno. Boa tarde. Tudo bem? Bom, professor, como acontece essa transferência de professor e aluno professor? Fala você. Bom, eu inicio o ano letivo observando a turma. Eu já chego assim mais firme e vou observando o aluno. E às vezes quando acontece assim, de um aluno ser muito tímido, ou ele assim, gostar de chamar atenção, fazer bagunça, não falar algo, eu começo a observar. Por que ele está falando alto? Por que ele está fazendo bagunça? Eu começo a estudar esse aluno, observar o comportamento dele. Porque ninguém faz nada assim, aleatório. Algum motivo ele tem. E ao observar esse aluno, normalmente, esses problemas comportamentais já vêm trazendo a sua família. Ou a carência afetiva, ou a necessidade de chamar atenção, ou porque ele não consegue aprender. E aí eu começo a observar essa criança. Então, para você, será que ocorre uma transferência do vínculo afetivo entre professor e aluno para poder chegar? Tem que ser primeiro ocorrer essa transferência afetiva. Porque se eu não conseguir assim, fazer com que aconteça essa transferência, o aluno ele não vai confiar em mim. Ele não vai ter o desejo de ter, que é o meu objetivo. Está na parede, né? Se o professor também não ajudar, o aluno também não tiver, não posso falar, se tiver um interesse também, né? Mas eu acho assim que tem que partir primeiro do professor. Pelo conhecimento que a gente tem, pela experiência, por ser mais velho, eu acho que a gente tem que tentar representar. Na visão, principalmente de Freud, aprender supõe a presença de um professor. Você concorda com essa visão? Que supõe a presença de um professor? Para a criança aprender. Eu acho que sim, porque a criança ela tem necessidade do concreto. Então ela precisa que o professor esteja, eu me refiro ao conhecimento sistematizado, né? Porque ele é um todo. Mas dentro de uma sala de aula ele precisa que o professor trabalhe, que só seja um mediador. Porque alguma coisa ele está fazendo de casa. Mas aí a gente vai mediando de maneira que facilite, porque ele tem a compreensão do todo. Ele consiga adaptar aquele aprendizado que ele tem ao conteúdo. Essa é a verdade. Como professor, o professor como facilitador do aprendizado deverá buscar a motivação dos seus alunos, como você já falou, que busca motivar aquele aluno, chamar atenção na sala de aula, para ver o que está acontecendo com ele, né? E às vezes também essa falta de motivação do aluno vem de problemas pessoais, de casa. Sempre, né? Sempre ele traz ali da casa dele, ele absorve todo aquele clima negativo que está em casa. Então ele é um todo. O que ele vivencia em casa ele traz para a escola, o que ele vivencia aqui ele leva para a família dele. E como você faz para motivar a criança que não é motivada em aprender aquele interesse? Bom, eu trabalho com o quinto ano. E eu procuro colocar para ele a importância dos estudos. E só através dos estudos ele vai ter condições de melhorar a sua situação financeira dele e da família dele. Então eu procuro mostrar para o aluno que a escola é um local de transformação. Fazer com que ele se empolgue, que ele tenha interesse de querer ser mais. Procuro mostrar para ele que ele pode dar essa oportunidade à família dele, mas tudo depende dele. Então eu procuro motivá-lo dessa forma, mostrando que a escola é um local de transformação. Muito obrigado, professora Cida. Agora vamos fazer a entrevista com o aluno para saber como é essa transferência do professor para ele. Então vamos falar agora com o aluno dele, vamos começar a ver uma transferência do aluno do professor para o aluno. Bom, qual é a sua matéria preferida na aula da sua professora Cida? Matemática. Por quê? Fala fazer conta e ficar nas condições. Você sempre gosta dessa matéria ou a professora tem uma influência? Você
Em qual sentido assim? Tirando de dança também, comecei a entender, eu comecei a gostar. E além de matemática, tem outra matéria que você gosta? História e geografia. Geografia? Durante esse ano todo, sua professora teve algum dia que ela faltou, foi substituir outro professor? Qual foi a sua reação? Saudade, a professora também era legal. Aí quando a professora se deu no meio, eu faço tudo. Você prefere a professora Cida ou a substituta? Cida? E nessa sua transferência, como é que você vê a professora Cida para vocês? Como ela é para vocês? Legal, a professora que você não me acostumei com ela, daí a professora não se sente estranha. Um aluno novo, eu não consegui. Bom, tivemos agora a entrevista com um aluno deles, que é aluno da professora Cida. Professora, como é que a senhora vê essa transferência do David? Como ele falou, isso foi importante para ele melhorar nas notas, gostar de matemática é muito difícil para os alunos, uma matéria que muita gente não gosta. Como é que você vê isso, essa mudança dele? Bom, o David está fora da faixa etária, ele já tem 13 anos, né? E eu observando o comportamento dele, eu comecei a ver, e também saber um pouco da história da família dele, eu chamei para uma conversa particular. E nessa conversa eu mostrei para ele que ele já tem a cabecinha de um garoto de estudar no CEP, que ele precisa estudar para ele ter uma profissão e auxiliar a família dele. E se ele só iria conseguir o CEP se ele se esforçasse mais. E passou, eu tive essa conversa com ele, fomos para a sala de aula, em alguns momentos ele naquelas brincadeiras, porque está uma fase de transição da infância para a adolescência. Mas, para minha surpresa, ele começou a melhorar o caderno, ele escreve bonito, aí ele veio me mostrar, passou a se interessar pelas aulas de matemática, né? E toda vez que eu faço uma pergunta, ele quer participar, ele está o tempo todo participando, e eu observei que ele entendeu. Ele quer ir para o CEP e ele está procurando assim, estudar, fazer a parte dele para que ele consiga tirar notas boas, para que ele consiga aprender o conteúdo para ele seguir bem no CEP. E a grande recompensa também para você que é professora. Nossa, para mim foi, porque eu consegui encontrar uma maneira de fazer com que ele se sentisse motivado para vir para a escola. E foi aquilo que eu te falei, mostrar para ele que a escola é um local de transformação. É através da escola, dos estudos, que ele vai poder ter uma boa profissão e ajudar a família dele. Obrigado. Estamos aqui com a professora Laura, que vai dar também a sua entrevista e seu ponto de vista sobre a transferência entre professor, aluno e aluno-professor. Boa tarde, professora. Tudo bem? Como acontece a transferência do professor-aluno e do aluno-professor do seu ponto de vista? Bom, eu creio que, no primeiro momento, o professor ele tem que ter boa vontade, né, em cativar o aluno. Porque se você estiver ali só para passar o conteúdo, mas você não tiver interesse em seu aluno ensinar alguma coisa, acho que se esgota. Então eu creio que a questão assim, do professor estar ali realmente disponível para isso, porque é trabalhoso, você tem que cativar o aluno, você tem que mostrar para ele que você está ali para ajudar o aluno. E quando o aluno tem alguma dificuldade, assim, eu acho que fica, o desafio ainda maior. Então precisa de uma motivação, né? Muitas vezes os alunos vêm de casa, tem problemas pessoais em casa, quando chega na escola não tem aquela motivação em aprender, né? Exatamente. Ele pensa que o professor, ele não se importa com ele. Quando começa o ano e você sinaliza para o aluno que você está ali disponível para ele, eu acredito que o aluno já se segura e ele já se aproximando mais de você, eu acho que o aprendizado começa a acontecer aí. Para você, na sua transferência, tem um vínculo afetivo entre professor e aluno? Eu acho que é fundamental o vínculo afetivo. Esse ano mesmo eu tive experiência assim, que eu ganhei aluno com um abraço, naquele dia ele mudou comigo, ela mudou. Eu ganhei aluno com uma palavra dizendo, chamando perto de mim, dizendo assim, olha, eu vou te ajudar nisso aqui, você pode confiar que eu vou te ajudar. E ali ganhando o aluno, ele já olha para você diferente. Ele vê que você é alguém que está ali para ele. Não para atrapalhar ele, né? E não para... Porque assim, às vezes o aluno ele se sente alguém que incomoda o professor. Porque às vezes lá atrás ele já ouviu alguma coisa.
É aquela pessoa que está ali a pedra, né, de tropeço do professor. O professor, para o aluno, às vezes, é essa pessoa que não gosta dele. Quando ele sente que você está ali para ele, eu acho que você fica com o aluno a tarde inteira, você fica um ano inteiro. Então você tem que realmente criar um vínculo, tem que ser amigo do aluno, tem que gostar, tem que ter um certo carinho pelo aluno, senão não tem como, não tem como. Né? Segundo Freud, a importância não está no conteúdo que não está em sala de aula do professor, mas sim que estabelece entre professor e aluno. Você concorda com ele? Eu creio que o aluno muitas vezes ele pode até descobrir alguma coisa por si só sem precisar do professor, se ele estiver motivado. Então não adianta o professor achar que ele vai chegar ali e despejar o conhecimento na cabeça do aluno, porque se o aluno não quiser, o aluno não aprende. E é aí que entra a afetividade. O aluno só vai prestar atenção em alguma coisa se aquilo for bom, agradável. Agora, se o aluno estiver chateado com você, se ele estiver magoado, se ele estiver achando aquilo ali ruim, com certeza ele não vai assimilar. Obrigada, professora. Então, em conclusão do trabalho de transferência de professor e aluno, podemos ver na entrevista com a professora Cida como essa transferência foi passada para o seu aluno David, como ela motivou ele a gostar de matemática, como ela ensinou ele a gostar de ler e mostrar que com a leitura, com o conhecimento, que ele pode chegar a ter um futuro melhor para melhorar suas condições de vida, não sua, mas também da sua família.